Vamos aqui então na sequência, né? Vou pedir para que vocês abram aí a parte de arquivos, o arquivo a imagem espinha. Vamos aprender aqui então algumas outras ferramentas. Nós já vimos o pincel, o lápis aqui, ele não tem segredo, ele funciona como se fosse um lápis mesmo. Tá joia? Para que você escreva, aqui está muito pequeno, ó. A proporção dele está no tamanho 1, poderia aumentar o seu diâmetro e aí então ele preencheria ali como se fosse uma caneta, um lápis. Aqui eu posso então definir a cor desse lápis. Não é uma ferramenta aqui que teria nada a ver, né, com o nosso projeto aqui, com a nossa imagem, mas é só para explicar ela de forma rápida mesmo. Então, isso aqui é para você às vezes fazer uma marcação em uma área da imagem, algo assim. Utilizo muito pouco essa ferramenta dentro do Photoshop. Ela funciona como um lápis onde você configura a opacidade, né, o modo de aplicação de cor e o tamanho aqui da sua ferramenta. Substituição de cor. Esta ferramenta ela é muito útil, embora utilizando como recurso de ferramenta, ela não seja tão poderosa quanto os recursos aqui acima de ajuste. Nós temos uma opção em imagem ajuste, substituição de cor, que nós veremos depois, que o resultado final dela é muito superior à própria ferramenta aqui. Mas quando é algo bem simples, eu posso utilizar também essa ferramenta de substituição de cor. Eu vou selecionar, por exemplo, uma área próxima aqui, a espinha da modelo, vou pressionar o Alt para que ele capture então uma cor. Então, sempre quando tiver ferramentas de pincéis, você pressiona o Alt, ele faz a captura aí da cor daquela área onde você clica. Então, com o Alt pressionado, vou clicar aqui próximo. Perfeito. Ele até mostra aqui a tonalidade em que ele capturou. Só que essa ferramenta não seria adequada para que nós trabalhássemos esta remoção. Por quê? Porque ela só captura cor, ela não captura textura da área, luminosidade, nada. Então, se eu passar aqui, ó, vai ficar muito estranho. Eu poderia capturar novamente e fazer novamente. Ó. Vamos aumentar um pouquinho o tamanho desse pincel, está muito pequeno. Ok. Então, eu não teria um resultado ali 100% satisfatório. Não seria, né, ideal trabalhar com essa ferramenta, porque ela faz a captura de cor de uma área e aplica sobre a outra. Então, ela não funcionaria muito bem para que eu fizesse essa remoção. Nós vamos ver depois, né, na prática mesmo, a forma de utilização dessa ferramenta. Aqui ele está em modo cor, mas eu poderia colocar aqui matiz, saturação e luminosidade também. O interessante é utilizar ela em modo cor. Aqui nós temos ainda nesse conjunto uma ferramenta pincel de mistura. Só vou voltar aqui para não prejudicar o arquivo inicial. Pincel de mistura também eu utilizo muito pouco. Eu seleciono uma cor, né, dentro da minha imagem ou uma própria área da imagem com Alt, ó, ele captura a cor. Se essas opções aqui não tiverem marcadas, eu faço uma seleção também aqui. Deixa eu só explicar uma a uma. Essa aqui é para limpar o pincel após cada traçado. Toda vez que eu fizer, ele vai limpar a cor padrão do pincel. Não é muito interessante, porque às vezes você capturou uma cor, né, e quer continuar trabalhando com aquela cor de captura. E essa opção aqui habilitada, ele vai ficar então limpando sempre aquela cor. Não é muito interessante, porque é interessante ele manter a cor anterior que você trabalhou. E essa aqui é carregar o pincel após cada traçado que você fizer. Essa é interessante porque ele vai então pegar, né, e carregar a cor que você utilizou. Ó, preenchi uma vez. Ele vai então carregar novamente com aquela mesma cor. Se eu deixar esse, ele limpa aquela cor. Eu teria que selecionar de novo a cor e assim por diante. Então não é interessante. Aqui é mostrando a cor na qual então eu cliquei. Deixa eu clicar em uma cor diferenciada. Ele vai alterar ali para ela. Só que, diferentemente da substituição de cor, ele faz uma mistura de cor com esta ferramenta. Então, eu capturei aqui uma tonalidade de vermelho, poderia até modificar, ó, colocar um vermelho mais forte. Dependendo da área onde eu aplicar lá, ele não vai colocar esse vermelhão forte ali. Ele aplicou o pincel, criando uma mistura, né, já com aquela área em que eu estou aplicando. Então, ele entende que esta área aqui, por exemplo, ó, ela tem algumas outras tonalidades de cores. Ele não vai pegar simplesmente essa cor vermelho forte e aplicar ali. Então, você escolhe uma cor, define uma cor e ele faz uma mistura, né, com essa cor, dependendo das cores já existentes ali naquela área. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui, ele já apareceu um pouco mais a tonalidade de vermelho, porque essa área aqui é mais clarinha. Então, nela a mistura, né, se deu de uma forma melhor do que esta outra área onde não tem uma coloração ali parecida. Então, é uma ferramenta também que eu não costumo utilizar muito, mas ela serve justamente para fazer aí, né, mistura de cores entre áreas. A ferramenta ideal para fazer essa remoção, nós vamos já na próxima aula trabalhar ela, é a ferramenta carimbo. Você pode remover manchas,
entre outras pequenas imperfeições, né, dentro das áreas das imagens. Então vamos trabalhar os dois tipos de carimbo aqui já na nossa próxima aula.